Bem, pessoal, boa noite a todos mais uma vez, agora oficialmente. Essa noite eu não quis fazer muita coisa não, sabe? Eu quis falar um pouquinho mais do coração, porque para falar da irmã Milady, a gente coloca o nosso coração. E aí é muito fácil falar da irmã Milady. E também não quero fazer igual a gente costuma fazer, né? Todo ano a gente vai lá, fala sobre a história da irmã Milady, como é que começou, né? Quem foram as pessoas que iniciaram e tal. É lógico que eu vou falar um pouco sobre esse assunto, né? Porque afinal de contas, esse assunto faz parte do nosso, da nossa vida, né? Isso faz parte do DNA do irmã Milady. Mas eu quero contar algumas coisas, né? E as coisas que aconteceram no Irmã Milady, algumas coisas bem bacanas. Mas eu queria falar um pouquinho também, né? Que nesses 30 anos a gente passou por muitas coisas, muitas, né? Eu não sou um dos fundadores, né? Lá do começo, né? Como o Celso, como o Carlinhos, seu Araújo, mas eu vim, né, logo depois, e quando eu cheguei na casa, a casa ainda não era oficial, né, então por isso que nós comemoramos os 30 anos, mas essa casa tem mais do que isso, né, e eu fui trazido pelo nosso querido irmão Mauro, né, e quando eu cheguei na casa, o Mauro e o seu Araújo estavam preparando já o estatuto da casa. Por quê? Porque a casa precisava ser uma casa realmente constituída, com CNPJ e tudo mais, né? Então, para que não houvesse nenhum problema jurídico também. Mas, nisso tudo, houve um trabalho enorme, né? Eu me lembro bem, o Mauro e o seu Araújo se reuniam para elaborar o estatuto, era muito bacana, né? E assim que foi feito a, realmente, né? Então foi a data que foi colocada, né? Foi no dia 28 de junho de mil, né? Faz tempo, 1900 e faz tempo, aí o que aconteceu? Nós também conseguimos mudar de local. Então nós alugamos uma casinha bem pequenininha, que não sei se muita gente aqui se lembra, né? Não tenho certeza, mas a casa ainda, até pouco tempo, a casa ainda existia, né? Essa casa lá na Rua Santa Clara, e começamos lá. O Mauro foi o nosso primeiro presidente, né? E por circunstâncias de trabalho, ele teve que se ausentar. Então começaram os primeiros perrengues, porque na realidade, o que acontece? No plano espiritual, nós temos os nossos amigos, mas também temos aqueles que nós dizemos que são os nossos inimigos. Nós dizemos, né? Mas na realidade são espíritos que estão ali um pouquinho atrasados e não querem ver o bem de uma casa espírita, não querem ver o sucesso de uma casa espírita. Então, as pessoas dentro dessa casa foram muito assediadas por esses espíritos. Algumas cederam, né? Algumas pessoas cederam, e a casa começou a passar por um momento muito, digamos assim, muito delicado, onde nós tivemos muitos vai e vem, né, muito sobe e desce, e eu lembro que naquela época, né, eu conversava muito com o seu Araújo,
porque eu trabalhava no Bradesco, em Santo André, e eu saía às 6 horas da tarde e ia para o centro. Como o centro era 8 horas da noite, eu não queria ir em casa, pegar trânsito, chegava em casa, sair de novo, né? Então já ia direto para o centro. Então era 6h40, 7 horas, eu já estava no centro. E chegava lá, o senhor Araújo já estava. Né? O senhor Araújo sempre chegava um pouquinho mais cedo, né? Uma questão de umas 2 horas mais cedo, sempre. Né? E aí a gente ficava conversando. E muitas coisas foram acontecendo, né? Vieram outras pessoas, a casa ficou quase chegou a fechar, né? Se não fosse o esforço muito grande do senhor Araújo, Leni, o próprio Mauro à distância, o Joel, o irmão do Mauro, e tantas outras pessoas que eu não vou começar a citar nomes aqui, né? Porque não é esse o intuito, né? E eu posso até esquecer, né? E causar algum problema. Mas, enfim, aí vieram outras pessoas, a casa começou a crescer novamente, mas aí vieram outra vez os assédios, né? E nesses assédios existiam algumas diferenças entre as pessoas. Por quê? Porque, na realidade, nós estávamos correndo, mas cada um para um lado. Nós não tínhamos uma convicção tão grande, né, como espíritas, né, que a casa era uma casa realmente espírita. Então, o plano espiritual, com muito carinho, planejou tudo. Irmã Mileide, a dona Mileide, já desencarnada naquela época, né, e nessa época a gente não sabe, né, mas já não é mais dona Mileide, né, se não tiver, né, ela falou conversou com o senhor Araújo. O senhor Araújo, né, para quem não conhece, é um dos fundadores da casa, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande do espiritismo, foi um espírita muito atuante no meio, ele trabalhou com Chico Xavier, ele tinha várias mediunidades, né? E dentre elas, né, a de vidência e de audiência. Então ele conseguia conversar com os espíritos, ele via e conversava normalmente com os espíritos assim, né? Como a gente está conversando aqui. Não, como a gente está conversando aqui, não, porque eu não estou vendo vocês, né? Então eu continuo o médium que não vê nada, né? Mas, enfim, e o senhor Araújo conversava normalmente, né? Então a irmã Milady veio e conversou com o senhor Araújo e falou: olha, eu vou te passar te fazer um ditado, e você vai escrever esse ditado para que todos possam compreender. Aí o senhor Araújo, não gostaria, queria que fosse via psicografia e não sei o quê, e entramos num consenso que ele deveria fazer sim. E numa noite, na casa dele, ele foi acordado, foi chamado, falou: olha, pega papel e lápis que você hoje vai escrever, né? O que eu vou ditar, porque ele não tinha a psicografia, né? Dentre tantas mediunidades, ele não tinha psicografia. E ele fez e ele recebeu esse ditado da irmã Milady, e eu fui lá procurar nos meus arquivos e eu consegui achar o texto. E esse texto, lembrando, né, nós vivíamos um momento que estava meio, né, um pouco nebuloso na casa, porque cada um queria fazer uma coisa, outro queria fazer outra, as pessoas achavam que o outro estava errado, né? Então, o senhor Araújo trouxe essa escrita. Ele mesmo escreveu de próprio punho, né? O que foi ditado pela dona Milady. Eu vou ler alguns trechos aqui,
E se alguém quiser, pode me pedir, eu passo por e-mail, eu passo no WhatsApp, e a gente faz isso correr. Por quê? Porque esse trecho é muito, esse texto é muito importante para que a gente compreenda os objetivos de uma casa espírita. Que a gente compreenda os objetivos da vida. Porque esse trecho tem muitas coisas aqui, se você levar para a sua vida, até para o seu trabalho, vocês vão ver que é sensacional. E é muito pequeno, não é laudas e laudas, não. É só alguns trechos, né, que é muito importante. Então, eu vou ler alguns pedaços, tá? Se vocês me dão licença. A irmã Mileide disse o seguinte: meus amigos e irmãos, gostaria muito de falar junto aos vossos corações e vos dizer dos propósitos que o plano maior objetiva, que estão inseridos em 4 pontos básicos que deve ser a regra que deve reger os grupos e casas espíritas. Olha só, ela trouxe para a nossa casa, mas ela, neste momento, ela já prevendo, né, falou que deve reger os grupos e casas espíritas. Então, isso é uma coisa que tem que existir, né, que a gente tem que levar em consideração. Depois desse texto, as divergências parece que assim desapareceram. As pessoas começaram a compreender melhor. A casa espírita modificou totalmente. A nossa casa, ela modificou e muito. Alguns que estavam lá se lembram, né? E a primeira regra, né, o primeiro ponto que a irmã Milete coloca é a seguinte: espiritização dos objetivos das atividades. Não é espiritualização, não. É espiritização mesmo. Ou seja, tornar espírita, ser espírita, porque muitas vezes nós nos dizemos espíritas, né? E como a grande maioria veio de outras religiões, acaba falando, não é assim. Não, vamos espiritizar mesmo, vamos ser espíritas de verdade, tá? Então, este foi um dos tópicos. E nesse tópico, ela coloca o seguinte: a espiritização dos objetivos das atividades é objetivar e traçar regras com objetivos que se propõe a alcançar. Gente, traçar regras com objetivos que se propõem a alcançar. Acho que isso cabe para qualquer pessoa, né? É fundamental que os grupos e casas espíritas tenham seus objetivos definidos, porque somente assim ele conseguirá avaliar os seus resultados. Avaliar em função de um parâmetro que é o objetivo ou a meta de alcançar. Desculpa, a meta a alcançar. Então, espiritização, aqui ela está colocando que nós devemos avaliar sempre. Então, primeiro, criar metas. Criar objetivos. Avaliar tudo isso. Aí eu volto a falar dos 30 anos do Milady. O Milady faz isso? Faz. Nós temos os nossos trabalhos, existe uma avaliação, nós fazemos lá nossa reunião de trabalhadores, onde nós avaliamos tudo. Então, tudo isso já começou, naquela época, começou a se formar, a se criar realmente o Irmã Milady, né? Que é esse DNA que nós estávamos falando. Tais objetivos têm que ser constâneos
com os princípios da doutrina espírita. Então, constâneo quer dizer coerente, né, com os objetivos da doutrina espírita. Ele tem que ser, antes de tudo, aperfeiçoado e tem que ter objetivo adequado às finalidades do Consolador prometido por Jesus. Olha só. Então, se nós espiritizar a nossa casa, o nosso dia a dia, o nosso lar, o nosso trabalho, nós vamos estar consentâneos com a doutrina prometida por Jesus, né? Então, pessoal, é muito importante, eu estou passando aqui essas informações, né? Por quê? Para mostrar que o irmã Mileide, ele tem esse DNA e foi ditado pela própria Mileide, né? Não que ela tenha feito este texto sozinha, né? Porque nós temos tantos e tantos amigos no plano espiritual, tantos e tantos mentores na nossa casa, que a gente mesmo não faz ideia. Segundo, capacitação moral e intelectual dos seus ceareiros. Vamos lá. A capacitação moral e intelectual, tá? É muito importante, o Espiritismo sempre fala que é muito importante o estudo, o conhecimento, né? Porque não adianta eu simplesmente aceitar o que me falam, né? O Espiritismo não é assim. O Senhor Araújo sempre falava, passa pelo crivo da razão. E Kardec fala, né? Que a ciência, o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia, uma religião. E se a ciência provar alguma coisa que o Espiritismo não, ao contrário do Espiritismo, fique com a ciência. É isso que está dito, porque a prova é melhor que tudo, né? Então, capacitação moral e intelectual. Capacitação moral, então, não precisa nem falar, né? A gente já sabe. Então, ela escreve, né? O aprimoramento daquilo que o homem faz passa antes pelo seu aprimoramento. Ou seja, não adianta eu querer crescer se eu não me melhorar, né? É fundamental que os grupos e casas espíritas tenham seus objetivos bem definidos. Olha aqui novamente. E que nos grupos e casas espíritas, esse processo dar-se-á no campo dos sentimentos pela sua evangelização. Da razão pela qual, da razão pela aquisição dos seus conhecimentos da doutrina espírita. O irmão Mileide tem isso? Tem. O irmão Mileide tem vários cursos, vários, né? Tem a evangelização infantil. Infelizmente, né, por causa da pandemia, a gente não está tendo constante. Mas temos várias... temos a evangelização infantil, temos os nossos cursos de mediunidade, e temos tantos outros cursos, e procuramos também, não só dentro da casa espírita, eu tenho visto aí o Dorival, a Elaine, tem se esforçado muito para trazer coisas de fora também, o próprio Dorival já postou aí alguns cursos que a gente pode fazer, a Elaine também, né, que a gente pode fazer online, ou seja, só não se capacita quem não quer. Né? E olha só, isso também serve para a nossa vida pessoal, né? Então, pela habilitação naquilo que ele possa oferecer, seus braços e pernas a serviço do próximo. Vamos lá, vamos seguir para dar tempo, né? Terceiro, avaliação sistemática de suas atividades.
A gente já falou um pouquinho da avaliação, né? Mas vamos lá. A avaliação tem por objetivo adequar as atividades dos grupos aos princípios da doutrina espírita. A avaliação se torna necessária para a grande sustentação do grupo. Que a gente comentou, né? A gente avalia? Sim, nós temos avaliações. Alguns grupos em específico têm avaliações específicas dentro do próprio grupo. Nós temos avaliações através das nossas reuniões de trabalhadores, né? E tantas outras, né? Informais até, né? Informais, às vezes a gente está conversando, olha, como é que está a cesta básica? Ah, está assim, está assado. Nós estamos avaliando. Olha, quem está recebendo, quem não está, né? Cesta básica, né? Também é uma parte muito importante. Os objetivos administrativos devem ser passados pelo crivo da razão, e aqueles relacionados com o comportamento de cada um deve ter o evangelho como referência para a devida apreciação. Gente, uma coisa que sempre deve ser feita em qualquer lugar, em qualquer casa, Quando nós nos falamos, nós nos anunciamos espíritas, nós temos que primeiro passar a avaliação espírita da coisa. Então, muitas vezes, eu estou conversando com alguém me faz uma pergunta, eu respondo, falo assim, olha, o espiritismo diz o seguinte, é assim, 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 né? Ou, se eu não sei se o espiritismo diz, mas eu tenho a minha própria opinião, falo, a minha opinião sobre esse assunto é essa, a do espiritismo eu não sei, né? Então, isso é passar pelo crivo da razão, relacionados com comportamento, né, e referência, comportamento de cada um deve ter o evangelho como referência, comportamento de cada um deve ter o evangelho como referência. É muito triste quando nós vemos pessoas se dizendo espíritas e fazendo coisas que não são espíritas, né? O evangelho tem que estar à frente, tá? As atividades, os programas, os projetos devem ter em mente que são os colaboradores que formam os grupos e as casas espíritas, para que assim não haja dispersões. Olha só que coisa interessante. Para não haver dispersões, temos que trabalhar em grupo. Porque cada um vai querer dar o seu trabalho, e algumas pessoas querem se sobrepor às outras. É natural de espíritos milenares que já vêm fazendo coisas erradas há milhares e milhares de anos. E agora chegou a hora da gente modificar isso. Conscientizar, né? Então, que os trabalhos que foram criados não floresçam por falta de interesse e de conscientização. Quando você cria um trabalho numa casa espírita, ele tem que ter conscientização, interesse. A avaliação tem a grande finalidade de harmonizar os grupos e proporcionar a oportunidade de aceitação e interação daquele que o busca. Ou seja, já falou, tem que se interar, todos têm que estar em harmonia, né? Qualquer iniciativa, seja por mais pequenina que seja, deve ser de conhecimento do grupo, para que não haja descontentamento. Isso é muito importante, nós aprendemos as duras penas, que tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser colocado à mesa para que todos saibam, todos do grupo, se for um grupo de um trabalho específico, olha, nós vamos modificar isso, todos estão conscientes, todos concordam, né? Porque, para que não haja descontentamento, porque o que acontece
quando tem o descontentamento? Dispersão. E é o que aqueles nossos amigos, né, querem, que nós dispersemos. Eles querem acabar com a casa espírita. Quantas casas espíritas não acabam por conta disso? De orgulho, de vaidade, personalismo. O seu Araújo, ele sempre falava assim: olha, a gente não pode colocar o dono do centro. Não existe o dono do centro. Tanto é que a nossa casa, eu já ouvi falar, né? Mas quem é o médium principal na casa? Já me perguntaram isso. Ah, você trabalha na casa tal? Trabalho. Quem é o médium principal? Como quem diz, né? Quem é o que manda lá? Quem é o dono do pedaço, né? Aí a gente fala, não tem. Como não tem, né? Porque as pessoas, geralmente, né? As pessoas estão criando centros para serem um pedaço do seu orgulho, do seu personalismo, da sua vaidade. Vamos seguir, vamos seguir. E em quarto, rodízio periódicos na coordenação de suas atividades. Mais um problema que a gente enfrenta. Gente, nada foi colocado assim da noite para o dia, né? Olha, a dona Milady veio, trouxe essa mensagem e acabou, tudo bem, vamos seguir em frente. O senhor Araújo sempre dizia, né? Quando tá tudo muito bem, é que tem alguma coisa errada, né? A nossa casa sempre enfrentou problemas, está enfrentando problemas, vai enfrentar problemas, mas nós somos muito unidos. Quem conhece a nossa casa sabe como nós somos. Lá na nossa casa, um dos grandes problemas nosso hoje com essa pandemia é exatamente isso. A gente não se vê, porque a gente não se abraça, a gente não se beija, a gente não dá risada junto, né? Por quê? Porque era isso um dos grandes trunfos do Irmã Milady. Nós somos uma casa tão unida, e não tem essa, né? Você chegou hoje, você vai ser excluído, você tem que fazer parte do grupo, não. Todos que chegam são muito bem recebidos. Às vezes as pessoas chegam, né, na nossa casa, recebem um abraço, é recebido com um abraço, com um beijo. Eu já vi pessoas ficar olhando assim, né, e depois compreender que tudo isso é um meio de nós demonstrarmos o nosso amor pelo nosso irmão, que nós aprendemos na nossa casa. A nossa casa, esses 30 anos, nos trouxe isso, né? Bom, falando do rodízio. O rodízio, quando bem dirigido, é um lenitivo para curar as grandes chagas que afligem a humanidade. Olha só, a grande chaga que aflige a humanidade. Representadas pelos melindres, pela inveja, pela cobiça e por tantos outros vícios que oprimem esta humanidade. Olha só, quando a gente faz um rodízio, então nós temos lá o nosso presidente. Eu já ouvi casas dizerem o seguinte: olha, o plano espiritual falou para mim que eu sou o presidente vitalício dessa casa, tá bom? Então quem manda aqui sou eu. Olha que oportunidade que ele perdeu de aprender com os outros. Olha o que ele fez. Colocou muitas pessoas abaixo dele. Através do quê? Através do orgulho, né? Olha o que essa pessoa fez, né? Deixou que outras pessoas o invejassem. Nossa, né? Como eu gostaria de estar no lugar dele. Inveja, cobiça. Ó, vamos puxar o tapete que quem sabe, né? A gente
não assume o lugar dele, né? Olha o que o rodízio faz de melhor. Olha, de repente, nossa casa tem lá o presidente, ele vai lá, fica eleito por 2 anos. Ah, não, mas esse presidente tá bom, vamos eleger mais 2 anos, vamos. Ah, mas ele tá bom, vamos eleger mais 2 anos. Não, o estatuto não permite. Vamos colocar outro, com outra cabeça, outras ideias. Vamos arejar. E mesmo aqueles que fazem parte da diretoria, né? Estou falando de diretoria, mas são vários trabalhos que existem na casa. Se vocês perguntarem no meio espírita, eu acredito, eu nunca perguntei, mas eu acredito que a casa que tem mais expositores em Santo André, ou talvez até no ABC, é a Irmã Milady. Por quê? Porque todos têm oportunidade. Não vai ficar com inveja, porque aquele faz e eu não faço. Não, você tem essa oportunidade também, né? E olha quantos e quantos, né, expositores a gente tem muito bons, né, dentro da nossa casa. Bom, vamos lá que está acabando o tempo, né? Já passou um pouquinho, né? Então, a avaliação é um objetivo que devemos ter em nossa mente para melhor avaliarmos aquilo que estamos fazendo. Os rodízios é uma iniciativa inteligente do ponto de vista administrativo e humano. Pensem bem. Quem não tem rodízio, pensa, né? Pensa como isso pode ser. E continua o texto, mais um pedaço, né? Mas a parte mais importante eu acho que está aí. Para que eu estou colocando isso? Porque depois de tudo isso, depois desse texto, a nossa casa tomou um rumo melhor. Não que tenha melhorado de vez, mas nossa casa tomou um rumo melhor. E hoje é o Irmã Milady, 30 anos, completando esse mês, 30 anos de muito trabalho, de muito esforço, de muito, diria, perrengue que nós já passamos. Não só perrengue através do plano físico, quantas vezes nossa casa foi assaltada? Já aconteceu olha, nós vamos entregar a cesta básica no sábado, no domingo, na sexta-feira entrarem na casa e roubarem quase tudo. Nós já passamos por tudo isso. Além dos perrengues espirituais, né? Esses é melhor nem comentar aqui, né? Porque são tantos que nós passamos e superamos todos. Por quê? Porque nós acreditamos, nós confiamos, nós temos o Evangelho à frente. Somos várias pessoas, cada um universo, mas esses universos se unem para um objetivo maior, quando a gente tem esse objetivo maior. Irmã Milady tem esse objetivo maior. Então, nesse momento, eu quero agradecer por esses 30 anos que eu estou nesta casa, por tanto que eu tenho recebido, muito, muito, muito. Vocês não fazem ideia do quanto eu sou feliz dentro dessa casa. E até brinco, né? Brinco, mas falo a verdade. Depois que eu desencarnar, se alguém quiser me encontrar, vai lá na Irmã Milady, tá? Que eu vou estar lá. De um jeito ou de outro, né? Ou sendo cuidado, ou sendo tratado, mas eu vou querer estar lá, né? Então, e é isso, gente. Agradecer e agradecer. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Irmã Milete. Boa noite a todos. E a Sal vai fazer a nossa oração final. Então, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa casa bendita, por todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, por todos, pelo mentor da nossa casa,
por todos os frequentadores, que eles possam, Senhor, onde eles estiverem, receber as suas bênçãos, a nossa gratidão, e que nós possamos continuar sempre unidos nesse mesmo propósito, de nos melhorarmos a cada dia. Que as suas bênçãos também recaiam sobre todos aqueles irmãos que, de uma forma ou de outra, tentam, né, atrapalhar em algum aspecto a nossa casa, mas nós somos mais fortes, Jesus está sempre do nosso lado, os nossos trabalhadores incansáveis da espiritualidade vão estar sempre nos assistindo. Porque bendito o Criador que nos colocou no mesmo caminho. Obrigado, Senhor. Assim Parabéns seja. ao Milady. Parabéns. Boa noite a todos.